adorar o nome do Senhor Jesus. Vamos declarar que nós somos a habitação do Pai. Aleluia. Começa louvando comigo assim. Veio como um som, como de um vento, veemente, impetuoso, encheu todo lugar e repartiu as línguas como de fogo. Veio pra trazer consolação, interceder, mostrar a direção ao trono do Pai. Quem é Ele? Que abriu meus olhos quando nem percebi que Ele se fechava e me fez andar novamente quando minhas pernas paralisavam. Nunca me deixará, não me abandonará. Tua habitação sou eu, sou tua morada, Espírito de Deus. Faz o que quiser, sou todo teu. Tua habitação, tua habitação sou eu, sou tua morada, Espírito de Deus. Faz o que quiser, sou todo teu. Aleluia. Adora o Senhor. Veio como um som, como de um vento, veemente, impetuoso, encheu todo lugar e repartiu as línguas como de fogo. Veio pra trazer consolação, interceder, mostrar a direção ao trono do Pai. Todos juntos declarando. Quem é Ele? Que abriu meus olhos quando nem percebi que Ele se fechara e me fez andar novamente quando minhas pernas paralisaram. E nunca me deixará, não me abandonará. Tua habitação sou eu, sou tua morada, Espírito de Deus. Faz o que quiser, sou todo teu. Te convido a declarar comigo assim. Quem é Ele? Que abriu meus olhos quando nem percebi que Ele se fechava e me fez andar novamente quando minhas pernas paralisaram. E nunca me deixará, não me abandonará.
que quiser, faz o que quiser, sou todo teu. Que a paz do Senhor esteja aí com você, na sua casa, onde é que você estiver. E para falar a verdade, irmão, eu quero ser sincero com você. Eu quero começar dizendo que eu tô cansado. Eu tô cansado da minha vida ser tão monotemática, porque parece que a gente não consegue mais ter um diálogo sem ter as palavras quarentena, pandemia, Covid. As pessoas no mínimo falam, essa situação aí que a gente tá, para evitar de falar. Pode ver, isso está afetando demais a nossa vida, a nossa linguagem, ao ponto que agora, quando a gente vai conversar, a gente não termina mais o diálogo com aquele tradicional, vamos marcar alguma coisa. As pessoas agora falam, quando passar tudo isso aí. Então, se você está sendo afetado por isso, cara, eu quero te chamar a parar de ser pautado por essa situação. A vida do cristão não é para ser pautada pela mídia ou pelas coisas que estão acontecendo momentaneamente assim no mundo. Você pode perceber que você está sendo pautado por isso se quando você lê o título dessa mensagem, você pensou numa máscara como essa daqui. Uma coisa física, material. E a palavra de Deus não fala muito das coisas materiais. A gente tem que se concentrar nas coisas que são do céu, nas coisas que são do reino de Deus. A nossa vida tem que ser pautada pela Bíblia. E não pelas notícias, não pelo jornal. Então, vamos começar já com a leitura da palavra, que eu quero trazer para a gente sobre um tipo de máscara diferente desse que a gente tem falado aqui. O tipo de máscara que você teria entendido esse título se fosse antes de 2020. Eu quero começar lá em Mateus, no capítulo 6, já no versículo 1. E Jesus está dizendo assim: tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita. De forma que você preste a sua ajuda em segredo, e o seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto. E então seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. E vamos pular lá para o versículo 16, que diz assim: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai, que vê em secreto, e o seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. Amém? Então, Jesus está tentando ensinar para a gente sobre um tipo de máscara que ela não é visível assim fisicamente. Ela é a máscara da religiosidade. E na época lá que ele estava falando, acontecia muito isso, de as pessoas fazerem atos de bondade, não pelo ato em si, mas porque era um ato bonito e eles queriam ser admirados pelas pessoas. Eles estavam tentando ativamente ser admirados. Então eles faziam isso de dar esmola, eles faziam isso de fazer oração em voz alta e de jejuar, tirando, né, todo o enfeite, desarrumando o cabelo, pintando a cara de cinzas, exatamente para que as outras pessoas olhassem para eles como homens de virtude e os admirassem. Mas você pode perceber que eles faziam exatamente para chamar a atenção. Então eles não tinham uma boa intenção no seu coração. Isso é comum da gente ver hoje ainda, se você reparar, por exemplo, nos pregadores e cantores famosos, até mesmo gospel,
que querem demonstrar uma determinada espiritualidade, porém, se você for ver na vida pessoal deles, eles às vezes não estão tão espirituais assim, e eles estão fingindo, fazendo todo aquele teatro, não com uma boa intenção de inspirar pessoas, eles acabam inspirando, mas a intenção deles é de ganharem fama, ganharem dinheiro muitas vezes. E não só em lugares assim grandes, mas dentro das pequenas igrejas a gente vê. Às vezes tem um outro irmão ou irmã também que está sempre se destacando aqui, às vezes está até numa posição de liderança, e a pessoa vem aqui na frente, ora alto, chama atenção, gira para um lado para o outro, chora, se emociona. Você vai na rede social da pessoa, por exemplo, todas as fotos no Instagram lá na legenda tem uma letra de um louvor, os posts no Facebook são tudo de versículo. E vamos deixar bem claro, eu não estou questionando esses atos em si. Isso são coisas bonitas. Porém, essas são as coisas superficiais. E às vezes não representam exatamente o que a pessoa está vivendo no dia a dia dela. Não representam exatamente o que ela é, mas talvez seja mais o que ela está parecendo ser. Não sei se cada pessoa está vivendo de forma autêntica ou não, dá para entender? Então não critico diretamente as pessoas pela aparência delas, mas tem que ver qual que foi a intenção no coração delas quando elas fizeram o que fizeram. Então, quando eu vejo uma pessoa assim que parece ser muito espiritual, eu fico com o pé atrás. Eu sinceramente, eu me pergunto se a intenção dessa pessoa é só parecer ou se ela realmente é espiritual. Porque uma pessoa que é realmente espiritual, ela não se esforça para parecer que é, tá entendendo? Então, às vezes essa mesma pessoa que vem aqui dentro da igreja usar essa máscara da religiosidade, da falsa espiritualidade, quando está em um outro contexto, no mundo, na escola e tal, ela acaba usando um outro tipo de máscara, que é a máscara da vergonha, que Jesus fala também lá num outro versículo em Marcos, no capítulo 8, versículo 38, que diz assim: Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Então, parece ser assim, a máscara ao contrário, né? A da vergonha, ela quer se esconder o cristianismo que tem nela, e a máscara da religiosidade quer mostrar mais. E às vezes uma pessoa vai usar uma, outra pessoa vai usar outra, e existem pessoas que conseguem usar essas duas máscaras, porque é só ela usar uma em cada contexto. Ela chega aqui e quer parecer o mais crente, só que chega lá no mundo e quer parecer o mais mundano. Isso acontece muitas vezes porque se uma pessoa lá do mundo, ela não entende que você é cristão e você não é um alienígena, né? Você é um ser humano também. Às vezes acontece de fazerem zombarias do tipo, não fala disso pro fulano, não mostra isso aí que você está vendo pro fulano ali, não, porque ele é santinho. E automaticamente o que pode acontecer na sua cabeça é que você pensa, eu não quero ser associado com um santinho porque eles estão fazendo chacota de mim por causa do meu cristianismo. Então eu vou mostrar para eles que eu não sou santinho coisa nenhuma. Parece besta que eu estou falando, mas acontece. E eu sei dizer porque eu já pensei dessa maneira, tá? Então, o que eu venho dizer aqui basicamente hoje para você é isso aí. Tire a sua máscara. Viva uma vida autêntica, uma vida onde você não tem medo de mostrar quem você realmente é. Isso é inclusive importante para a sua vida emocional, para a sua saúde psicológica, porque se você está o tempo todo vivendo com medo, você não vai deixar ninguém se aproximar, ninguém pegar intimidade com você, por medo de que uma hora a sua máscara pode escorregar. E aí a pessoa não vai gostar do que ela viu. E pior ainda do que a pessoa não gostar do que ela viu por debaixo da sua máscara, é ela ter percebido que você enganou ela esse tempo todo. Isso aí as pessoas geralmente não perdoam. As pessoas admiram mais a honestidade, mesmo que com a honestidade
né, não tenha nada de bom dentro de si. Pode reparar, eu já ouvi pelo menos um monte de histórias de pessoas falando que um mendigo veio lá no farol pedir R$ 2 para tomar uma pinga. E a pessoa deu o dinheiro por causa da sinceridade do cara, mesmo que ele seja alcoólatra. A pessoa admirou a honestidade dele. Então imagina se você usar a sua honestidade o tempo todo para fazer coisas boas. Revela a sua verdadeira face diante das pessoas, diante do mundo inteiro, porque você pode até pensar que isso vai fazer as pessoas te julgarem um pouco, não vão aceitar você por quem você é, e pode até ser verdade, viu? Eu não vou mentir para você não vou te enganar aqui. As pessoas realmente podem acontecer de fazer isso. Por os dois lados, tanto se você usa a máscara da religiosidade, como você usa a máscara da vergonha. O que pode acontecer? Na igreja a gente está o tempo todo ensinando que você não deve julgar os outros pelos pecados que eles cometem, porque todo mundo peca, né? Porém, mesmo que aconteça de alguém te julgar, é melhor você ser julgado pelo outro do que você continuar fazendo algo de errado, que é viver numa vida de uma mentira. E se você for julgado por causa da outra máscara, se você deixar o mundo inteiro sabendo que você é cristão e tiver pessoas que não te aceitam por causa disso, então eu sinto muito, mas é assim mesmo, cara. Se ninguém te contou, viver uma vida cristã é assim. As pessoas muitas vezes são intolerantes e não vão aceitar os crentes, mas o que eu posso te dizer nesse momento é que as trevas não são tolerantes com a luz. As trevas fogem da luz, então você vai acabar saindo até melhor dessa situação, viu? Tenha força, tenha coragem e revele quem você verdadeiramente é. E se você pensa, mas eu vou revelar quem é que eu sou, eu tenho vergonha, tal, eu não tenho nada de bom para mostrar. Então eu te digo, isso vai ser um grande motivador para você começar a mudar o seu comportamento e mudar quem você realmente é. Você vai passar a ter uma grande motivação se você viver de forma que você não tenha nada para esconder, porque se você não tiver nada para esconder, na hora que você pensar que está escondido, você vai pensar, poxa, eu não vou fazer nada de errado aqui, que eu estou escondido, porque alguém pode ficar sabendo. É uma questão interessante que às vezes você pensa, mas aí eu vou sempre estar agindo como se alguém fosse estar olhando, então eu não vou agir de verdade com aquilo que eu realmente sou. Porém, eu vou te contar uma coisa, Deus sempre primeiro muda o comportamento de uma pessoa para aí, a partir do comportamento, ser mudado quem ela é. O trabalho é sempre feito de fora para dentro. Na Bíblia a gente pode achar vários exemplos disso, mas eu acho que o mais marcante é quando o povo de Israel sai do Egito. E eles estavam praticamente como egípcios, a mentalidade deles era de egípcios. Eles ainda acreditavam em realizar adorações e sacrifícios a deuses pagãos, eles ainda faziam todo tipo de imoralidade. E quando eles ainda estão dentro do deserto, não chegaram ainda na Terra Prometida, é que Deus manda os mandamentos e a lei. Ou seja, vocês têm que agir dessa determinada maneira. E Deus não fez nenhum esforço para mudar quem eles eram. Ele simplesmente ditou qual deveria ser o comportamento deles, através daqueles mandamentos básicos. Honrar seus pais, não matar, só adorar a Deus. E com o tempo, pode até ter demorado vários anos, mas Israel passou a não mais aceitar os deuses pagãos e mudou o seu comportamento, mudou quem eles eram para adorar somente ao Deus de Israel, ao Deus verdadeiro. Então, para você isso vale também. Você pode começar mudando o seu comportamento para aí mudar o seu caráter. Porque se você pensar que, mas eu vou continuar tendo vontade de fazer coisas erradas, então eu te digo, é exatamente essa luta contra a sua vontade que define o que é santidade. Porque santidade não é você não sentir vontade de pecar.
É simplesmente você ter a luta contra a sua própria vontade. Tá? E então é isso, você mostrando a sua face, você vai ter um grande motivador para mudar a sua face. E quando você mostra a sua verdadeira face, então isso vai te incentivar a ter determinadas virtudes que todo cristão deve ter. E essas virtudes, elas vão naturalmente gerar admiração nas pessoas. Então você pode ver lá no começo, a gente leu sobre pessoas que queriam ser admiradas. E para isso elas faziam exatamente as coisas que seria, assim, o meio, sem o fim sem o meio, aliás. E aí elas estavam buscando ser admiradas e acabaram sendo envergonhadas, porque aí as pessoas entenderam que aquele que estava orando em praça pública, em voz alta, não é que ele era realmente aquele cara espiritual, é que ele estava exatamente tentando se aparecer. E isso passou a ser uma vergonha. Porém, a pessoa que ora e ninguém fica nem sabendo que ela orou, quando descobrirem que ela ora em secreto, muitas vezes ela vai naturalmente ser admirada, porque ela não estava em nenhum momento buscando ser admirada. E várias dessas virtudes, dá pra gente listar um monte. Eu vou falar só de algumas aqui, por exemplo. Virtudes que o cristão deve ter. Em primeiro lugar, a honestidade, que eu já comentei. Então você ser sincero, você falar quando você errou, você pedir desculpa, isso faz parte da honestidade. Você não precisar viver uma vida mentindo. Então quanto mais honestidade você tiver, menos máscara você está usando. Outra virtude muito importante, por exemplo, é a da coragem. A coragem, acho que define bastante o que o cristão sempre foi ao longo da história. Enfrentava lá imperadores e reis que não aceitavam o cristianismo, enfrentaram leões, soldados, todo tipo de ameaça. Hoje você pode começar simples, você pode simplesmente ter coragem de mostrar para as pessoas que você é cristão, se você ainda tem essa vergonha. Mostra para as pessoas que você não compactua com determinados comportamentos e determinados costumes delas, exatamente porque você é cristão. Outra virtude importante é a da gentileza. Então, o que eles estavam falando sobre dar esmola, isso aí era um ato de gentileza, só que com o objetivo de se aparecer. Mas quando Jesus fala que você deve dar esmola com a mão direita e nem a sua mão esquerda deve ficar sabendo, isso significa que o seu ato de dar esmola realmente foi por causa da gentileza, porque você não espera receber nada em troca, nem mesmo um tapinha nas costas. Então isso gera uma qualidade chamada altruísmo. Isso define o que é o altruísmo, que é o contrário de egoísmo. Você está sempre centrado em você, é o egoísmo, e você pensar mais no outro é o altruísmo. Outra característica, outra virtude importante é a da prudência, por exemplo. A prudência é o quê? É você ter calma, parar para pensar e não agir de forma errada. Quando você está ali prestes a cometer algum pecado, alguma coisa ruim, você parar para pensar e falar, nossa, isso aqui vai me prejudicar, porque eu vou ficar com a consciência pesada, isso aqui vai prejudicar talvez outra pessoa, eu vou ficar com vergonha de falar que eu cometi isso, então eu vou acabar mentindo, isso vai me prejudicar mais ainda. Então você tendo prudência, isso gera o autocontrole, isso gera o domínio próprio, que a Bíblia tanto fala. Então, enfim, tem muitas outras virtudes, a gente poderia falar mais aqui, mas eu não quero me estender. Basicamente, o que eu estou querendo dizer, que se você começar mudando a sua atitude nas pequenas coisas, você vai se tornar uma pessoa que tem todas essas virtudes. Então, a começar, por exemplo, por receber um troco a mais ali no mercadinho, você devolver, você fazer aquilo que eu falei de deixar as pessoas saberem que você é cristão e, olha, eu até convivo aqui com vocês por causa das circunstâncias, mas eu não vou fumar, não vou beber, eu não vou falar essas besteiras com vocês. E começando assim, você vai mudando o seu caráter e você se prepara para mudar coisas maiores ainda e coisas mais importantes, até você se tornar uma pessoa
que realmente você não é admirado porque você buscou ser admirado, mas você é admirado por quem você é. As pessoas vão poder olhar e falar, olha, aquele ali é um exemplo de jovem, é um exemplo de homem, exemplo de mulher, é um exemplo de cristão, basicamente. Eu vejo pessoas admirando umas às outras, pessoas que não acreditam em Deus, às vezes admirando uma pessoa que acredita por causa de o quanto aquela pessoa é gentil, é prestativa, qualquer coisa que estou precisando de ajuda ali, o cara vem me ajudar, puxa, mó legal. A pessoa fica com aquilo na mente. A pessoa fica, no fundo, eu acho que um pouco de vontade de ser como aquela pessoa. Então imagine você, o quanto você não pode evangelizar outras pessoas simplesmente pelo exemplo de pessoa que você é. Então a minha mensagem para hoje é essa, basicamente esses 2 pontos. Primeiro, você desenvolver as suas virtudes, que eu tenho certeza que você já tem. Outras você pode não ter, mas você pode realmente desenvolver do zero. E tire a sua máscara, mostre quem você realmente é, mostre as suas virtudes que você vai desenvolver, mostre quem você é diante de Deus, a mesma coisa que você é diante dos homens. Viva uma vida absolutamente verdadeira, porque se você está na verdade, então você está em Jesus, porque Jesus é a verdade. Amém? Se você recebe essa palavra, ore aqui comigo. Senhor Deus, eu te agradeço por ter tido essa oportunidade de passar essa palavra aqui para as pessoas, que tenha sido uma palavra que atingiu o coração de cada um, Pai. Que o Senhor nos ajude a melhorar a cada dia, como o Senhor tem me ajudado e eu ainda preciso melhorar muito, Pai. Mas que a cada um de nós o Senhor possa nos ajudar a desenvolver virtudes que nos tornam mais próximos, Pai, da sua semelhança. Que as nossas máscaras possam ser tiradas para que possamos revelar a nossa verdadeira face diante dos homens, diante de Ti, para que no dia que tudo for realmente descoberto pelo Senhor, nós possamos estar limpos, com a consciência tranquila, Senhor, e que possamos ser também exemplos uns para os outros, que a nossa coragem, a nossa honestidade, a nossa gentileza, a nossa prudência e todas as virtudes que o Senhor nos ajuda a multiplicar possam servir para inspirar outras pessoas para também serem assim. Eu te agradeço, Pai, peço que o Senhor abençoe cada pessoa que assistiu esse vídeo, cada pessoa que vai ser atingida, que possa essa palavra estar no coração dela como uma semente fértil que venha a multiplicar e dar fruto, Senhor. Amém. Muito obrigado por ter assistido. Se inscreve no nosso canal para ajudar, se você ainda não se inscreveu, e dá um like e manda esse vídeo para os seus amigos, tá bom? Valeu!